A parada é a seguinte: como o John Textor destruiu o melhor Botafogo da história? Cara, a gente tá tendo agora até uma espécie de denúncia ali de possível lavagem de dinheiro, porque o Cuiabano é vendido, na mesma hora já é devolvido. O que tá acontecendo? O John Textor é herói? É vilão? Qual é que é? É bom ou é ruim? Vamos ver aqui como é que o John Textor destruiu o Botafogo. No Brasil, o futebol teve um protagonista absoluto em 2024, o Botafogo. Júnior Santos. A equipe de General Severiano foi responsável por algumas das partidas mais impactantes da temporada e coroou o ano com 2 dos principais títulos do continente, a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Coisa, eu não sei se ele vai falar, mas coisa que só foi feita por Botafogo, ano passado, Flamengo em 19, Jorge Jesus, e Santos do Pelé. Por qualquer coisa que só você, Flamengo do Jorge Jesus e Santos do Pelé façam, qualquer coisa que cumpra esses requisitos, eu imagino que seja uma coisa relevante. Né? Porém, para entender a grandiosidade desse feito, é preciso voltar um pouco no tempo e relembrar o 2023 marcado. Esse foi o jogo em São Januário que o Soares fez chover, não foi? Nossa, esse jogo foi uma loucura. Marcado pela frustração. Naquele ano, o alvinegro viveu 2 sentimentos opostos. Durante grande parte do Brasileirão, o time liderou com autoridade e alimentou o sonho de uma... Isso aqui dá um azar do caramba. É tipo aquela mulher que tem... Nossa, é muito antigo isso. Eu lembro que eu tava, na escola ainda, no fundamental, tá ligado? Tinha uma mulher que tava grávida, que ela foi no jogo da seleção e escreveu na barriga tal, vai nascer Hexa. Não nasceu até hoje. Conquista que não vinha desde 95. Porém, as últimas rodadas foram traumáticas. A equipe sofreu derrotas inesperadas, deixou escapar uma vantagem histórica e viu o título nacional parar nas mãos do Palmeiras. Essa queda brutal deixou cicatrizes profundas, mas também gerou algo ainda mais valioso: ambição. Determinada a transformar a frustração em conquistas, a diretoria do Botafogo montou um projeto ousado para 2024. O clube trouxe o técnico português Arthur Jorge, que revolucionou o modelo de jogo e investiu pesado no mercado, contratando jogadores de impacto. Entre eles, o meio-campista argentino Thiago Almada e o atacante Luiz Henrique, 2 dos reforços mais caros da história do futebol brasileiro. Com um elenco robusto, o Botafogo combinou força física, qualidade... Muita gente não lembra, mas o Luiz Henrique, ele estava sendo investigado também em coisa de aposta igual o Paquetá. Isso na época que ele estava lá no Betis ainda e tal. Todo mundo lembra do Paquetá e esquece do Luiz Henrique. técnica e um estilo de jogo baseado em pressão alta e transições rápidas, características que definiram a sua temporada histórica. O ápice veio entre o fim de novembro e o início de dezembro, em um período de apenas 13 dias que mudaram a história do clube. No dia 26 de novembro, o Botafogo deu um passo decisivo ao vencer o Palmeiras por 3-1 em pleno Allianz Parque, praticamente encaminhando o título brasileiro. E poucos dias depois, no dia 30, o Glorioso viajou a Buenos Aires e derrotou o Atlético Mineiro por 3-1, garantindo de forma inédita a Copa Libertadores da América. Foi pica. Mas a jornada não parou por aí. No dia 4 de dezembro, venceu o Internacional por 1-0 em Porto Alegre e no dia 8 confirmou a conquista do Campeonato Brasileiro. Pé frio, Josão? Não tinha torcida entre Botafogo e Atlético, pra mim tanto faz, tá ligado? Tava lá com o convite do TikTok, pô, primeira final de Libertadores que eu vejo na minha vida, sabe, eu tava vivendo futebol, tá ligado? Eu tava inclusive num setor misto, então assim, do meu lado tinha atleticano, tinha botafoguense, o Vitinho da Futworld tava lá, chorou pra caramba com o time campeão e tal, e depois de ver aquilo, a única coisa que eu pensei é, cara, nossa, como que deve ser legal ver um time seu, tipo, lá no estádio ganhar uma Libertadores. Vasco, por favor, me proporcione isso. Quando bateu o São Paulo por 2-1 no Newton Santos. O título encerrou um jejum de 29 anos sem levantar o troféu nacional. E com isso, o Botafogo se tornou apenas o 3º clube da história a conquistar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, ao lado do Santos de Pelé, em 62, e o Flamengo de Jorge Jesus, em 2019. Foi a consagração de uma equipe que soube transformar a dor em força e devolveu o orgulho a uma das torcidas mais apaixonadas do Rio de Janeiro. Ainda sob o impacto das conquistas, o Botafogo partiu para o Catar em busca da Copa Intercontinental, o torneio que reúne os campeões continentais. Mas o sonho de fechar o ano com chave de ouro terminou precocemente,
após a derrota por 3-0 para o Pachuca do México nas oitavas de final. Apesar disso, nada apagou o brilho da temporada histórica que fez de 2024 um ano inesquecível para o torcedor alvinegro. Bom, até que chegou o ano de 2025. O Botafogo entrou nesse ano com a difícil missão de manter o patamar que havia alcançado na temporada anterior. Logo após conquistar a Libertadores e o Brasileirão, o torcedor alvinegro acreditava que aquele era apenas o começo de uma nova era de glórias. Mas o que parecia ser continuidade rapidamente se transformou em reconstrução. O clube se aproxima de setembro, ainda sem encontrar regularidade, vivendo de altos e baixos e pagando caro por escolhas equivocadas no planejamento. Desde janeiro, a sensação era de que o Botafogo começou o ano em desvantagem. Enquanto os rivais se reforçavam, o clube esperava. John Textor, o dono da SAF, foi claro em suas entrevistas. Ele queria cautela na escolha do novo treinador após a saída de Arthur Jorge. Afinal, o time precisava ganhar o Campeonato Brasileiro, competir na Libertadores e ir bem no Mundial. Foi o que ele disse antes da disputa da Supercopa do Brasil. A estratégia, no entanto, teve efeito contrário. Ao adiar a escolha, o Botafogo perdeu tempo precioso. Carlos Leiria e Cláudio Caçapa comandaram a equipe de forma interina, mas não conseguiram dar consistência em campo. O resultado foi um vice-campeonato na Supercopa, derrota para o Flamengo, além de uma campanha desastrosa no Campeonato Carioca, que culminou na ausência até mesmo da Taça Rio. O discurso de Textor de que o ano só começaria em abril foi usado como justificativa, mas na prática o time perdeu ritmo, confiança e espaço. Somente no fim de fevereiro, 55 dias após a saída de Arthur Jorge, o Botafogo anunciou Renato Paiva como treinador. Que já caiu lá no Fortaleza também, né? Antes disso, houveram tentativas frustradas com outros técnicos. E quando chegou, o português encontrou um elenco em crise de identidade. Sem um trabalho contínuo, a equipe já não tinha a base sólida que havia sustentado o sucesso em 2024. E além disso, o mercado não ajudou. O Botafogo investiu quase 500 milhões de reais na primeira janela de 2025, mas o treinador recém-contratado não participou das escolhas. Ou seja, Paiva herdou reforços que não eram suas indicações e precisou lidar com um elenco desequilibrado. Apesar do investimento pesado, lacunas permaneceram, principalmente no setor defensivo. Na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, o time ainda buscava convencer. A vitória contra o PSG trouxe um alívio momentâneo. Sim, acho que, Botafogo, o Mundial foi mais positivo do que qualquer outra coisa. Mas a eliminação para o Palmeiras foi devastadora. Num jogo horroroso, Deus me livre. A sensação era de que o clube havia perdido completamente o rumo. E para piorar, nomes importantes das conquistas de 24 já não estavam mais no elenco. Luiz Henrique e Almada, por exemplo. O jogo do Palmeiras e Botafogo no Mundial foi tão ruim que o Paiva cai, se não me engano, justamente por isso, né? Desculpa aí, torcedor, se eu estiver falando alguma besteira, mas acho que não. Acho que justamente a covardia frente ao Palmeiras fez ele, ser mandado embora. Por exemplo, protagonistas nos títulos foram vendidos cedo. No total, quase 20 jogadores deixaram o clube no primeiro semestre, incluindo Tiquinho Soares e Tietê, jogadores importantes para a rotação do elenco. Cara, te falar, o Tietê tá no meu time, inclusive agora até machucou, uma pena, mas eu não entendo a liberação do Tietê pelo Botafogo não, porque o Tietê é muito bom, cara. Assim, que bom que liberaram, veio pra cá, se quiser liberar mais gente aí, pode liberar, tá ligado? Mas eu não entendo se desfazer do Tietê tão fácil assim, não. No meio do ano... Talvez seja questão de, não, mas a posição dele já tem gente aqui. Pode ser, mas enfim, de qualquer forma, obrigado, libera mais gente aí. O mercado voltou a ser visto como a chance de corrigir a rota. Chegaram Arthur Cabral, Montoro e Joaquim Correia. Mas ao mesmo tempo, mais titulares saíram. Gregory, Igor Jesus e Jair. Então, aqui começa a ficar complicada a história, porque a gente tem o Rafael, que é jogador do Botafogo e tal, ele meio que dando a entender não, ele falando de forma clara que, o Igor Jesus, por exemplo, nem queria sair. Eu não sei se ele vai citar a situação do Cuiabano, acho que não, porque esse vídeo já tem uns diazinhos, mas o Igor Jesus meio que ele deixa claro que, cara, eu tô indo porque o time precisa que eu vá. Tá ligado? E é esquisito você deixar embora um cara que é titularaço no time, que queria ficar
Por que exatamente? Porque o time precisa, sei lá, rodar dinheiro. Mas, pô, não tem grana pra caramba, não é o time do John Textor? Qual que é a lógica de você mandar embora pra comprar o... Enfim, então tem essas esquisitices. Eu acho que ele não vai tocar no tópico do Cuiabano aqui. Acho que todo mundo já sabe, mas caso não, o Cuiabano é vendido ao Nottingham, do Marinax, que faz ali negócios com o John Textor. Ele é vendido a mais de 30 milhões. Ele chega lá, coloca a foto no Instagram de Nottingham e tal, e bate e volta, e já tá no Botafogo de novo. Então, assim, quem sou eu pra afirmar qualquer coisa? Né? Mas parece, lembra, não é o caso, jamais. Mas lembra ali um esquemazinho de lavar dinheiro, mas não é. Não é. Jamais. Trambique? Não é trambique. Jamais. Jamais. Você acha que alguém, principalmente no futebol brasileiro, usaria do futebol para ganho pessoal? Jamais. Jamais. Então, assim, eu não acredito nisso. Deve ser tudo completamente normal, entendeu? Mas, enfim, tem essa situação aí de vende o cara para pegar ele de volta. É estranho. O elenco, portanto, se desmontava mais rápido do... E é foda porque o John Textor termina 24 como, mano, Deus na terra pro botafoguense. Meu Deus do céu, tá ligado? É o cara que fez o Botafogo ganhar a primeira Libertadores da história e um Brasileirão pela primeira vez desde 95. Então, assim, meu Deus do céu, esse cara é tudo, esse cara é maravilhoso. Se você comparar com a SAF do meu time, por exemplo, a 777, os caras aparecem hoje em dia em São Januário e saem morto de lá. O John Textor, pô, é o cara que frequentava o estádio, que tava no meio da torcida, que é querido pela torcida, e é fácil você ser querido quando, né, as coisas estão dando certo. E agora ele tá meio que dando esse 360 aí e tá aparentemente caminhando para virar uma espécie de vilão, será? Que era remontado e o time seguia sem consistência. A situação piorou ainda mais com a demissão de Renato Paiva logo após a eliminação para o Palmeiras no Mundial. Quem assumiu foi David Ancelotti, filho do atual técnico da seleção brasileira, em nepotismo. seu primeiro trabalho como treinador de um time principal. O italiano mostrou personalidade, mas está enfrentando os mesmos problemas. Um elenco desajustado e um calendário que não permite tempo para erros. Em 11 jogos, ele sofreu 3 derrotas, sendo a mais dolorida a eliminação para a LDU na Libertadores da América. O setor defensivo virou um símbolo do caos. Bastos se lesionou no início do ano, Jair foi vendido e Caio Pantaleão se machucou em agosto. Sem opções, o Pantaleão já voltou, né? Jogou contra o Vasco outro dia mesmo. Ancelotti improvisou Marlon Freitas como zagueiro em plena derrota para o Palmeiras. O lateral Marçal também foi adaptado no setor. O clube tentou a contratação de Alex e Vinícius, mas o Atlético Goianiense recusou 3 propostas. A busca por um zagueiro virou novela que se arrasta até o fim dessa janela, que o prazo se encerra em 2 de setembro. E os números escancaram a diferença de uma temporada para outra. Em maio de 2025, o Botafogo já havia perdido mais jogos do que em todo o ano de 2024. Diante do Bahia, no jogo pela 7ª rodada do Brasileirão, o time somou a 14ª derrota em apenas 25 jogos disputados no ano. O desempenho até aquele momento era de 8 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Para se ter uma ideia do contraste, na temporada passada foram 43 vitórias, 19 empates e 13 derrotas em 75 jogos. Na gravação desse vídeo, inclusive, antes do clássico contra o Vasco pela Copa do Brasil, os números continuam instáveis. Em 49 jogos, o Botafogo tem 23 vitórias, 6 empates e 20 derrotas. Ele nem falou, mas teve esse ano a contratação do Danilo, que provavelmente foi a mais cara, mais pica e tal, a mais, sei lá, esperançosa de alguma coisa, tá ligado? Mas, cara, eu acabei de ver, né, o jogo de Vasco e Botafogo e tal, e tipo assim, o Botafogo é um time bom, o Botafogo inclusive é favorito contra o Vasco, mas hoje é um time que dá pra trocar mais, é um time que o Vasco vê ali como, pô, o Botafogo é o favorito em cima de mim, mas não é tão favorito também não, então você sente que não é um time tão encaixado, que deu ali tudo certo, tá batendo cabeça com o técnico, o filho do Ancelotti, pô, pode ser que seja bom, mas é um cara também que tá começando a carreira, que só tá lá porque tem o sobrenome que tem, então é complicado. Um aproveitamento que não condiz com o elenco milionário. E, cara, ele é muito a cara do Ancelotti, meu Deus do céu, tipo, só é mais jovem, tá ligado? Mas ele, meu Deus do céu, é a cara do Ancelotti, impressionante. E com o status de atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O torcedor, que no ano anterior sonhava com a consolidação de um gigante, passou a conviver com a frustração de ver o time repetir velhos erros. A temporada de 2025 se transformou em um verdadeiro teste de paciência. O que antes era euforia, agora se tornou cobrança. O que era confiança, virou dúvida, e o que antes era sonho, agora precisa de reconstrução. O Botafogo chegou a setembro de 2025 cercado por dúvidas e incertezas.
O que parecia ser apenas um ajuste natural depois de uma temporada histórica, se transformou em um ano de altos e baixos que ainda... Eu acho que se tem alguma coisa boa pra se tirar desse ano é que, por mais que tenha vendido bastante jogador, ainda contratam os caras caros, né? Então, se, sei lá, o Luiz Henrique saiu, o Almada saiu, eles vão atrás do Danilo, do Montoro, tenta ali recompor ali, tipo, o Danilo, por exemplo, é uma compra muito cara. Então, dinheiro aparentemente ainda tem, o que é uma notícia não maravilhosa. encontrou equilíbrio entre escolhas demoradas no comando técnico. Essa contratação aqui não faz o menor sentido. Juan Cruz, o Juan Seco, jogou no Vasco. Pagaram caro nesse maluco. Se isso aqui não for lavagem de dinheiro, meu Deus do céu. Um elenco reformulado às pressas e resultados que não acompanharam a expectativa da torcida, o clube vive um momento de instabilidade raro após a sequência de conquistas recentes. Isso porque eu nem falei de toda a situação envolvendo John Textor e o Lyon. Se em 2024 E agora tem o Textor e o Marinax lá fazendo uns negócios meio o esquisitos. Botafogo mostrou força para superar turbulências, em 2025 o desafio se tornou ainda maior. Reconstruir a confiança do torcedor e encontrar uma identidade dentro de campo. A chegada de David Ancelotti trouxe esperança, mas também revelou a necessidade de reforços urgentes e soluções rápidas. O limite para recuperar a temporada se aproxima e o que acontecer nas próximas semanas pode definir não apenas o fim do ano, mas também os rumos do projeto de John Textor no Brasil. O torcedor alvinegro se vê dividido entre a memória recente de glórias e a realidade de dificuldades. O que se espera agora é a resposta imediata dentro de campo, capaz de recolocar o clube nos trilhos e reacender a chama da confiança. Cara, se fosse pra apostar hoje em como vai terminar o ano do Botafogo, eu diria que, tipo assim, sei lá, vai ganhar vaga na Libertadores e só. E é isso, tá ligado? Setembro, portanto, pode ser o mês em que o Botafogo reencontra sua força ou confirma que 2025 ficará marcado como um ano de aprendizado amargo. Acabou-se. Poderia até ter tratado mais da questão do Textor, mas como eu falei, isso aqui eu acho que foi lançado antes dos maiores problemas virem à tona, acontecerem e tal. Enfim, eu gostaria de saber de um torcedor do Botafogo qual que é a visão sobre o Textor, porque eu acho que deve ser meio confuso essa parada de tudo que aconteceu no passado. Deve ser muito esse cara, só que agora ele aparenta começar a ser um problema. Tipo, o que você pensa desse cara? Que ele te entregou tanto, só que aquilo, né? Também não é um passe livre pra fazer o que quiser a vida toda. É complicado. Enfim, pergunta pro Vitinho, manda mensagem pra ele falar o que você acha do Textor. É meio que por aí. Cara, o Vitinho na Libertadores ano passado, ele e muita gente, né? Pô, acabou o jogo, todo mundo aos prantos, chorando e tal. Eu tenho até hoje no meu celular, eu fui tirar foto do estádio, assim, pra fazer a capa do meu vídeo depois, e tem um casal que se abraça na minha frente. E, pô, ficou uma foto mó bonita, tá ligado? Porque tá todo o estádio, o casal se abraçando ali e tal, só que eu não faço ideia de quem seja. Enfim, se soubesse, mandava foto pra eles, que provavelmente vai ser uma puta foto que eles não têm, porque eu tirei sem querer, que eu tava tirando foto lá do estádio. Enfim, senhoras e senhores,